Pessoal, o general Heleno e seu advogado, eles propiciaram momentos cômicos, né, durante o julgamento. Até porque o Heleno já é um idoso, né, ele parece aquela múmia do Munhá, né, todo encolhidinho, já velhinho. E o advogado dele é meio atrapalhado, né. Tanto que um dia antes do julgamento dele ser ouvido, o Xandão já perguntou para o advogado dele, na hora que ele teve a palavra, né, se eu conseguiu estacionar direitinho, dando a entender que ele teve algum problema de vagas ali no Supremo. Aí o advogado dele pede para que no dia seguinte seja adiada, né, o depoimento do Heleno, porque ele é cansativo, tem que acordar muito cedo, pegar o carro, levar ele para lá, depois levar para casa, e o julgamento ia começar às 9 horas. Aí o Xandão fala 9h02, o que revela também um lado bem humorado do Xandão, né. Vou colocar um trechinho para vocês verem. Ordem, desculpa. Eu entendo que... O senhor conseguiu a sua vaga na garagem? Isso, eu ia iniciar agradecendo esse ponto. Muito obrigado por esse ponto. Para nós facilita bastante, porque realmente é complicado a entrada. O motivo da minha intervenção, excelência, é bem pontual. São quase 20 horas da noite. A audiência amanhã se inicia às 9. Considerando que nós temos que chegar meia hora antes, nós só viemos num carro. Eu ainda preciso levar o general para casa, preciso ir para a minha casa. Eu minimamente quero jantar, excelência, porque eu só tomei café da manhã quase. Imagine então, assim, eu imagino, excelência, por isso que eu estou falando. Eu ia pedir a gentileza, assim, rogar essa turma, por favor, você tem que colocar um pouco mais tarde amanhã, de modo a se tornar viável. 9h02. Possível umas 10 horas, doutor, excelência. Vamos ver se nós terminamos amanhã. Daí o senhor tem quarta-feira para tomar um belo brunch. Quinta-feira, um jantar que é dia dos namorados. Nem me fale. Sexta, dia de Santo Antônio, o senhor comemora também numa quermesse. Se a gente começa a atrasar, a gente não acaba. Não, excelência, só para não ficar tão em cima, não, porque dá tempo, 9 horas... O general Heleno vai pedir para o senhor dar uma acelerada no carro. Não. Assim o senhor leva. Só não vai ser multado, doutor. Sim. 9 horas tá bom. Na quarta é às 8. Então, por isso que eu tô falando, excelência. Vamos acabar amanhã, então. Imagina que a cavalo um em cima do outro, excelência. Pelo menos 10 horas para gente ter uma hora a mais. 9 horas, doutor. 9 horas. Todos obrigado, intimados. Uma boa noite e um bom descanso a todos. Aí no dia seguinte, quando chega a vez do Heleno, o advogado dele tem a palavra, o Xandão já interrompe, né, brincando, falando assim: doutor, o horário de almoço tá longe ainda. Aí na verdade o que ele queria dizer é que o Heleno ia preservar o direito do silêncio parcial, que só ia responder as perguntas da defesa dele mesmo. Como Vossa Excelência já bem alertou... Doutor, o horário do almoço ainda tá longe. Não vou falar. Vossa Excelência, fique tranquilo que... Vamos seguir. A exemplo de Vossa Excelência, eu tomei um brunch reforçado. Então, Vossa Excelência, fique tranquilo. Eu só tô aqui para esclarecer, Vossa Excelência, que ele vai fazer o uso parcial do direito do silêncio e vai responder única e exclusivamente as perguntas de sua defesa. Aí o advogado do Heleno pergunta pro Heleno se ele havia feito tinha intenção de fazer algo ilegal ou inapropriado, né, sugerindo ao Bolsonaro alguma coisa desse tipo. O Heleno, em vez de responder que não, o Heleno fala: não tinha oportunidade na época, dando a entender que se tivesse oportunidade, ele faria algo ilegal. Dê uma olhada aí. Então, nessa fala do senhor, seria correto afirmar que o senhor jamais defendeu qualquer atitude ilegal? Realmente não havia oportunidade. O próprio presidente, com a declaração dele, cortou essa possibilidade. Não, mas, general, vamos lá, só para deixar claro. O senhor, na sua fala, quis dar a entender para ser realizada alguma ação ilegal? Sim ou não? Não, lógico que não. Perfeito. Aí o advogado fica sem graça e fala pro Heleno: não, general, responda só com sim ou não, general, tá? Aí ele faz uma outra pergunta sobre legalidade e o Heleno falou que não tinha clima. Dá uma olhada. O senhor, porventura, coordenou alguma ação da ABIN ou orientou a ABIN para que a agência produzisse relatórios e documentos com informações falsas sobre a eleição de 2022? De maneira nenhuma, não havia clima. Não, perfeito, general. O clima da ABIN era muito bom. Não, mas, general, a pergunta é só sim ou não, desculpa. O senhor coordenou ações da BIM, orientando para que a agência produzisse relatórios e documentos com informações falsas sobre a eleição? Não fui eu, general Heleno. Que fique nos anais aqui do Supremo. Foi o seu advogado. Sim, senhor. Obrigado, senhor ministro. É só um sim ou não, general. O senhor coordenou ações da BIM, orientando para que a agência produzisse relatórios e documentos com informações falsas sobre a eleição de 2022? Não, de jeito nenhum. General, aqui sim ou não novamente. O senhor usou recursos do GSI para disseminar informações falsas a respeito de uma pretensa fraude eleitoral? Não. Perfeito.
Ou seja, ele praticamente estava se entregando. Tanto que o próprio Alexandre de Moraes intervém brincando e fala: não fui eu que perguntei isso, general, foi o seu advogado. O advogado não instruiu o réu, pessoal, antes do julgamento. O velho estava caguetando tudo. Se o advogado tivesse perguntado: Bolsonaro, e você tinha intenção de dar um golpe? Ele ia falar: tinha, mas não tinha oportunidade. Era só o que faltou perguntar. Tanto que o advogado foi breve, tentou encerrar logo o depoimento, porque o Heleno depondo é uma perdição. Ele depõe contra si próprio. Aí depois, pessoal, teve outro momento que não foi tão cômico, mas de certa forma foi, que foi um general que foi depor, um dos 8 réus. Aí o advogado dele faz uma pergunta para ele, ele responde com uma grosseria no advogado, né? Ele fala: pô, de novo essa pergunta? Eu já respondi ao ministro. Ele fala: não, mas é só para constar nos autos e tal, que eu acho que ele queria uma resposta que defendesse ele. Aí o réu se negou a defender. Bem grosseirão, sabe, o general. Gerou aquele climão lá no STF. Aí o advogado dele logo encerrou também a participação. Não, já é suficiente, eu não tenho mais perguntas. Aí quando o Xandão foi perguntar para os outros advogados se eles tinham pergunta para ele, todos começaram a rir e disseram que não, porque ninguém queria interrogar aquele réu bosta. O senhor, doutor fulano, tem pergunta? Não, meritíssimo, eu não tenho perguntas para esse réu, não. E por fim teve a vez também do Braga Neto, né, que foi online. Aí o Xandão pergunta: o senhor já foi preso? Aí ele responde: eu estou preso. Ele fala: eu sei, fui eu que determinei. O senhor já foi preso ou processado alguma vez? Eu estou preso, presidente. Fora essa vez? Fora essa vez, não, senhor. Eu sei que o senhor está. Eu que decretei. É claro que o Xandão está perguntando se ele já foi preso antes disso, né? Se ele tinha alguma passagem pela polícia ou algo do tipo, né? E por fim tem as piadinhas do Mito, né? Que o Mito convidou o Xandão para ser vice, né? Aí eu fiquei pensando aqui, pessoal. E se o Xandão tivesse dito sim? Só hipoteticamente. Eu aceito, vamos conversar depois. Eu queria ver o que a gadaiada ia fazer. Mito, a gente tem que gostar do Xandão agora, Mito? Tem que pedir voto para ele, votar nele, em você, quando for as eleições? Porque o gado não pensa, né, pessoal? É aquele chamado efeito manada. Eles fazem tudo o que o Bolsonaro disser. Se o Bolsonaro mandar eles pular de uma ponte, eles pulam de uma ponte. Então, é basicamente isso. Foi cômico. O Bolsonaro zombou lá dos Pix, pediu perdão pro Xandão mais de uma vez. Eu esqueci de mencionar naquele vídeo, tá? Que ele pediu perdão. Enfim, isso mostra que o Bolsonaro é isso. É só um frouxo e um bobalhão, tá? Mas pelo menos esse julgamento nos causou alguns momentos divertidos, né, pessoal? Foi divertido ver essas cenas cômicas no julgamento. Gostaram, pessoal? Então se inscreve aí no canal, ativa o sininho, compartilhe o vídeo nas redes sociais, nos grupos que vocês têm. Considere entrar na lista de avisos que eu tenho, WhatsApp, Telegram, o link está aqui na descrição. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Até a próxima.